Enquanto não começa a gravação, aproveitar que... Já vai começar já? A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina. Estaremos agora orando ao Senhor para iniciarmos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais esta oportunidade de aprender acerca da Tua palavra, Senhor. Nos faz, Senhor, conhecer cada vez mais a Tua palavra e que a Tua palavra seja constantemente o nosso alimento, em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje dando início a uma série de estudos sobre o profeta Amós. Nós temos aí cerca de 3 sextas-feiras para que nós possamos fazer aí um estudo, na verdade até resumido. Se falássemos detalhadamente, obviamente levaríamos muito mais tempo para falar sobre o profeta Amós. Hoje eu estarei fazendo uma pequena introdução e estaremos estudando aquela que é identificada como a primeira seção do livro do profeta Amós, que abarca os 2 primeiros capítulos. O livro do profeta Amós tem 9 capítulos e podemos dividir em 3 ou 4 sessões. Hoje estaremos estudando a primeira sessão. Precisamos primeiramente situar o livro do profeta Amós dentro dos livros proféticos. Habitualmente, nós classificamos como um dos profetas menores. E esses profetas são chamados de menores, não em consequência do valor menor deles. Simplesmente é porque o ministério deles e os livros, eles têm uma extensão menor comparada à dos grandes profetas, que são chamados então de profetas maiores. Falando de extensão, esse é um dado curioso acerca do ministério do profeta Amós. Diz a tradição judaica, isso é um dado extra-bíblico da tradição judaica, diz a tradição judaica que o ministério do profeta Amós teria durado um único dia, enquanto que outros profetas, eles atuaram no seu ministério durante anos a fio, como foi o caso de Jeremias. Um outro dado interessante é que nós já falamos acerca disso em outras ocasiões, acerca de outros livros, de outras passagens bíblicas, que a disposição desses profetas menores, ela não está rigorosamente numa ordem cronológica. Tanto é que, segundo hoje o consenso dos estudiosos, Amós foi o primeiro profeta escritor. E você percebe que ele sequer aparece como o primeiro profeta menor. Um outro dado é que Amós é, juntamente com Oséias, os 2 profetas que ministraram para o reino do norte. Isso é um dado importante para que nós possamos nos situar dentro do livro do profeta Amós.
Lembrando, quando nós lemos o livro de Reis, nós temos o reino unificado com Saul, depois com o rei Davi e depois com Salomão. O que o livro de Reis nos conta é que, devido ao pecado de idolatria de Salomão, Deus o castigou, fazendo com que o reino se dividisse. 12 tribos, então apenas 2 tribos permaneceram leais à casa de Davi, ou seja, à dinastia de Davi, aos descendentes de Davi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que constituíram então o reino de Judá. As outras 10 tribos mantiveram o nome Israel e formaram então o reino de Israel, que, para não confundir com o reino de Israel unificado, às vezes é chamado simplesmente de Reino do Norte. Isso porque Judá ficava ao sul e o reino de Israel, esse separado, depois de separação, ficava ao norte. Oséias é um profeta do norte que profetiza para o reino do norte, para o reino de Israel. Já Amós, ele é um profeta de Judá do sul que vai profetizar no norte. Então, esse é um detalhe interessante, porque ele foi chamado para, ainda que seja um reino, digamos assim, irmão, ele foi chamado do seu lugar em Judá e foi levado para profetizar no reino do norte. Como nós encontramos em muitos livros proféticos, você tem oráculos, oráculos de juízo contra nações. Isso nós percebemos depois em muitos livros. Eu digo depois, já que cronologicamente Amós é entendido como o primeiro profeta escritor. Também, abre aspas, isso não significa que não existissem profetas antes de Amós, mas eles não escreveram. Bom exemplo são os profetas Elias e Eliseu. É o período dos chamados profetas não escritores. Então, com Amós, começa esse movimento dos profetas escreverem, deixarem por escrito as suas profecias. Então, todos os livros proféticos, eles têm esses oráculos contra as nações. E depois, para Israel ou para Judá, nós temos oráculos de salvação. O que Amós faz é, a todas as nações, sejam elas estrangeiras ou Judá e Israel, todas elas recebem um oráculo de condenação, um oráculo de juízo. Então, Amós, ele tem um outro livro que serve para acompanhá-lo, já que são os 2 únicos livros que foram escritos para o reino de Israel. Todos os outros livros proféticos, todos eles são relacionados ao reino de Judá. Isso significa que, de uma certa forma, o profetismo ele se manifestou com toda a sua grandeza no reino de Judá. Essa primeira sessão, ela vai ser organizada em sequências. Aqui eu vou dar continuidade ao que eu fiz com os Salmos, fazendo uma análise retórica. Agora eu faço também com o livro do profeta Amós. Talvez alguém chegue a pensar, mas
como uma análise retórica pode ser de auxílio, de ajuda num culto de doutrina? Isso porque os livros proféticos, eles têm muito a falar para os nossos dias. Os profetas, obviamente, falaram num contexto da época, mas que serve e muito para os nossos dias. Por isso que eu costumo dizer que a igreja, ela tem como premissa ela ter essa voz profética. O próprio ministério do Senhor Jesus, ele foi organizado de forma profética. Então, mesmo fazendo porque a análise retórica é só para compreender como o livro está se organizando, como as diversas partes vão se relacionando. Mas a mensagem, ela tem muito a nos dizer para os nossos dias. Esse é um dos princípios da fé que a Bíblia é a palavra de Deus, que apesar dela ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, ela tem uma mensagem para os nossos dias. Então, a análise retórica é uma maneira de entender como o livro se organiza. Então, essa primeira sessão, ela vai ser formada por 3 sequências. Essa primeira sequência, ela diz respeito apenas às nações estrangeiras. Essa primeira sequência, ela pega todo o primeiro capítulo e pega no capítulo 2 até o versículo de número 3. É um daqueles casos que eu já comentei, interessante, que esse primeiro capítulo deveria terminar apenas no versículo 3 do capítulo 2. Mas a divisão ficou assim. Por sua vez, nós temos 6 nações estrangeiras que são descritas. E elas estarão relacionadas aos pares. Então, nós temos o primeiro par, Damasco e Gaza, ou, mais especificamente, Síria e Filístia, os sírios e os filisteus. Depois nós temos um outro par, Tiro e Edom. E o último par, Amonitas e Moabitas. Toda essa sessão, ela vai ser antecedida por uma introdução geral ao livro. Então, aqui os 2 primeiros versículos, eles constituem a introdução para o livro. Numa outra tradução, um pouco diferente da que está na corrigida, são 2 versículos que formam, então, essa introdução, divididos em 2 trechos. Cada trecho formado por um versículo e cada versículo formado por 2 segmentos, ou seja, duas linhas duplas. Então, começa assim: palavra de Amós, o qual estava entre os contratadores de Tecoa, ou Tecoa, o qual teve visões sobre Israel. Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aí vem o versículo 2. E disse: Adonai, ou seja, o Senhor do monte Sião rugirá, e de Jerusalém dará sua voz.
prantearão os pastos dos pastores, secar-se-á o cume do Carmelo. Então vamos aqui a uma rápida explanação acerca dessa introdução. Amós, ele então é apresentado como aquele que teve visões. Em outras partes da Bíblia, do Antigo Testamento, vemos que vidente teria sido uma primeira denominação dada aos profetas. Nós encontramos isso lá em 1 Samuel, no capítulo 9. O livro do profeta Isaías também começa com essa designação. E aqui nós temos a designação de qual teria sido o ofício de Amós, qual seria a sua origem. Na Almeida Corrigida diz assim, que estava entre os pastores de Tecoa, ou Tecoa. Aqui a palavra que é utilizada no hebraico é diferente da palavra que é utilizada geralmente para pastor. Então, a palavra que é utilizada para pastor é roê. A palavra que é utilizada aqui é noked. Essa palavra não fala de, entre aspas, um simples pastor. Fala de alguém que teria sido contratado para tomar conta de um extenso rebanho e ele, por sua vez, vai providenciar pastores para ajudar a tomar conta do rebanho. Essa palavra também pode se referir a alguém que tinha muitas ovelhas, como se fosse uma espécie de fazendeiro. Com essa informação aqui do primeiro versículo, nós juntamos com o que nós encontramos lá na frente no capítulo 7. Capítulo 7, no versículo 14, diz assim, e respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Então, juntando com essa informação, nós chegamos à conclusão que Amós não era, entre aspas, um simples pastor. Ele era mais do que isso. A dúvida que fica é se ele era contratado para tomar conta de um extenso rebanho, e assim seria uma espécie de superintendente de pastores, ou se ele era um fazendeiro. Essa mesma palavra, eu procurei até em mais de um dicionário, e os dicionários ficam até em dúvida de como traduzir esta palavra. Se seria um vaqueiro, se seria um contratador, se seria uma espécie de boieiro. Mas, lá em 2 Reis 3,4, essa palavra aparece. São os únicos 2 lugares em que essa palavra surge. E lá no capítulo 3, 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, fala de Mesa, rei dos Moabitas. E diz assim, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Por isso que eu usei a tradução contratador, já que é a mesma palavra utilizada aqui em 2 Reis 3, e parece ser, nesse caso, a melhor tradução. Eu costumo dizer que, em termos de tradução, às vezes a corrigida deixa a desejar, mas aqui tudo leva a crer que a tradução dela é a melhor. O que chama a atenção é que, de qualquer forma, isso nos indica que Amós, ele tinha
uma condição social favorável. E isso, nós mais à frente vamos retornar àquela passagem do capítulo 7. Isso mostra que Amós, ele foi chamado, provavelmente do seu conforto, para poder anunciar a palavra do Senhor. É isso que ele quer dizer ali no capítulo 7. Porque Amazias vai dizer, come do teu pão em outro lugar, como querendo, como se estivesse dizendo que Amós estava profetizando apenas por interesse financeiro. E a resposta dele é, eu não preciso disso, eu tenho posses, mas Deus me chamou para pregar a sua palavra. Pediu para que eu abandonasse tudo para pregar a sua palavra. Aqui ainda situa na época de 2 reis, um rei de Judá, então era na época em que Uzias governava no reino de Judá, ao sul, e na época de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão é o filho de Joás, não é o Jeroboão, filho de Nabate, que provocou lá em 1 Reis 12 a separação do reino. Por isso que alguns livros de teologia falam aqui de Jeroboão II. O que chama atenção, o reinado de Jeroboão II, ou Jeroboão, filho de Joás, como está aqui, é uma época de grande prosperidade econômica para Israel. O reino de Israel, o reino do norte, ele está no seu auge, economicamente falando. No entretanto, Amós e Oséias mostrarão que, do ponto de vista religioso, espiritual, o povo está numa total e plena decadência. Aqui ainda ele é preciso com a informação de que esse ministério do profeta Amós ocorreu 2 anos antes do terremoto. Durante muito tempo se procurou saber que terremoto teria sido esse. E hoje conseguiu-se identificar que houve um terremoto na região por volta do ano 760 a.C., e que bate exatamente na época desses 2 reis. Agora o versículo 2, que é o segundo trecho dessa introdução. Ele diz, o Senhor, ou Adonai, do monte Sião rugirá, e de Jerusalém dará a sua voz. Amós, como outros profetas, gosta de comparar a voz de Deus com a voz de um leão, a voz forte, uma voz firme. Prantearão os pastos dos pastores, agora sim está falando dos pastores, né? E secar-se-á o cume do Carmelo. Carmelo era conhecido pela sua alta fertilidade. Então, falar do cume do Carmelo secando, isso fala de um desastre completo. Seria uma das últimas regiões naquela época a se pensar em secar, já que era uma região absolutamente fértil. Depois dessa introdução, então agora nós temos esses oráculos contra as nações estrangeiras organizados em duplas. Um outro detalhe é o padrão numérico que se segue. Por 3 transgressões e por 4. Esse é um padrão numérico de pegar um número e o consecutivo é o chamado padrão X e X mais 1, que é típico da literatura sapiencial, da literatura de sabedoria. Você encontra em outras literaturas da época, existe um conto em aramaico de Aquihar, que usa também esse recurso, que é um recurso poético, e você também vai encontrar em outras passagens da Bíblia.
você tem, por exemplo, o padrão 6 mais 7. Observando lá em Provérbios, no capítulo 6. Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O padrão 3 mais 4, que é esse explorado aqui em Amós, você vai encontrar também lá na frente, no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 15. Provérbios 30, no versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem, basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz, basta. Aí no 18, novamente você tem esse padrão, 3 mais 4. Ainda no capítulo 30 de Provérbios. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Então, esse é um padrão numérico que é explorado muito na literatura sapiencial. Ele é proveniente de Tecoa, e essa cidade, lá em 2 Samuel 14, ela é conhecida como uma cidade famosa por ter pessoas sábias. Então é interessante, Amós está utilizando aqui um padrão numérico típico da literatura de sabedoria, quando a sua cidade de origem, de acordo com o 2º livro de Samuel, no capítulo 14, também era conhecida como tendo pessoas sábias. Agora, voltando lá no livro do profeta Amós, nós temos as 2 primeiras nações fala de 2 cidades, mas representam como que capitais de dois povos. Fala primeiro de Damasco, que é a capital da Síria, dos versículos 3 ao 5. E depois fala de Gaza, dos versículos 6 ao 8. O que essas 2 nações possuem em comum? Inimigos históricos do povo de Deus. Damasco é a capital da Síria, que é o principal reino que causa durante muitos anos problemas ao reino do norte. Depois fala de Gaza, que está relacionada aos filisteus. Os filisteus, um povo inimigo mais antigo, que causou muitos problemas no final da época dos juízes, principalmente na época do último juiz, Samuel, e na época do primeiro rei, Saul. Somente com Davi é que consegue resolver esse problema.
Por que os dois povos eles são comparados? É o tema da opressão contra o povo de Deus. Outro tema que unifica é que todos os dois, eles falam de cativeiro, de levar para o cativeiro. Então aqui, no versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. 2 reis da Síria que são mencionados lá no livro de Reis. Mais especificamente na época do ministério do profeta Eliseu. Versículo 5. Quebrarei o ferrolho de Damasco e exterminarei o morador de Biquiat-Aven e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Aí vem o oráculo contra Gaza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, todas as cidades dos filisteus. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová, ou o Senhor Adonai. Então aqui o tema unificado, estão falando de cativeiro, de levar povo para o cativeiro. E também inimigos históricos do povo de Israel. Eu lembro que uma professora, quando ministrou a aula sobre o profeta Amós, ela aproveitou um comentário que tentava imaginar como poderia ter sido. Se realmente o profeta Amós, ele profetizou durante um dia apenas, se isso aconteceu, então muito que tem no livro teria sido escrito por discípulos do profeta. Isso são apenas conjecturas. Mas muitos imaginam que ele está indo ao reino do norte, ele chama atenção quando ele estaria então começando a profetizar. Já que são inimigos históricos de Israel, imagine-se que quem estava ouvindo ali estaria aplaudindo. Muito bem, eles merecem esse castigo. Como se diz hoje no popular, bem feito para eles, né? Depois você tem a segunda subsequência que une Tiro e Edom. Por que esse par, o que tem a ver Tiro e Edom? Tiro é a nação que tinha feito uma aliança desde a época de Salomão. Tiro é uma das cidades da Fenícia. Os fenícios eram conhecidos como grandes mercadores, e 2 cidades se sobressaíam, Tiro e Sidom. Sendo que aqui está se falando de Tiro, que numa época é a cidade que vai se sobressair. A Fenícia também é a origem da rainha Jezabel, que, segundo como nós lemos lá no livro de Reis, ainda na época do profeta Elias, ela é responsável pela introdução da idolatria em Israel, de promover esse tipo de idolatria. É um povo estranho e que fez uma aliança com Israel. Uma aliança
pura e simplesmente de cunho econômico na época de Salomão, e agora, na época do reino separado de Israel, esses laços se estreitaram a tal ponto de ter introduzido o culto fenício a Baal em Israel. Um povo estranho que fez aliança. E Edom? Edom não é um povo totalmente estranho, tem afinidades. Dentro da narrativa que explica a origem, Edom está ligado a Esaú, que é o irmão de Jacó. Então seriam povos aparentados, porém, desde o início, inimigos. Então você tem o relato lá em Gênesis de como, desde o nascimento, Jacó tenta segurar o calcanhar de Esaú, depois há o episódio da venda da primogenitura, engana roubando a primogenitura. Então, dois povos que têm um parentesco, mas desde o início, inimigos. E aqui menciona que os edomitas teriam feito também uma aliança com Tiro. Então, essa subsequência desse par envolvendo Tiro e Edom está relacionado à aliança. Uma aliança que foi quebrada. Aliança quebrada entre irmãos. Então aqui, versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Então veja, está falando aqui de quebra de aliança e está falando de irmãos. Esse é o tema que une esse par. Chega-se então à terceira subsequência dessa sequência que aborda os povos estrangeiros, que agora fala de Amon e Moabe. Amon e Moabe são dois povos que têm um estranho parentesco com Israel, com os israelitas. Basta ler lá em Gênesis, no capítulo 19, que conta uma narrativa chamada etiológica para explicar a origem, em que Ló, sobrinho de Abraão, suas filhas embriagam o próprio pai para ter filhos do próprio pai, porque na mentalidade delas não vamos ter mais a oportunidade de ter filhos, então vamos e suscitamos então descendência a nosso pai, tendo filhos com o nosso próprio pai. Lógico que é um relato que não está assinando embaixo, está corroborando, mas mostra essa estranha origem e, consequentemente, esse estranho parentesco. Povos, ou seja, povos que têm em comum uma língua, povos próximos, em termos de fronteira, são os povos mais próximos, mas que oprimem também e se tornam inimigos de Israel. Então aqui no versículo 13, ainda no primeiro capítulo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4,
não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. O que nós estamos percebendo aqui é que a crueldade dos crimes praticados está aumentando. Agora diz o quê? Fenderam as grávidas de Gileade. Agora capítulo 2, que deveria ainda ser o primeiro capítulo, mas a divisão ficou dessa forma. Depois aí de 800 anos não tem mais como modificar essa divisão de capítulos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Então, aqui, além de esse tema de 2 povos que tem, assim, até a narrativa lá em Gênesis 19 conta a origem dos dois em conjunto. Aqui você não deixa de retornar ao tema do cativeiro, que foi abordado lá no início, quando fala dos sírios e dos filisteus. Só que aqui agora está falando, a ênfase está no cativeiro do rei, dos príncipes. Além do mais, o que une aqui é a extrema crueldade, o ápice da crueldade dos crimes praticados. Até aqui, nós temos então essa descrição dos povos estrangeiros. Aquilo que eu falei em outras ocasiões, como se gosta de falar de 3 em 3. Fala aqui, na verdade, de 6 povos, mas eles são organizados em 3 pares. Os pares extremos se correspondendo, e você tem uma ênfase no par central. Então você tem o primeiro par, é a opressão dos povos inimigos, inimigos históricos de Israel, que se contrapõem a moabitas e amonitas, opressão dos povos próximos. Faz essa comparação. E no centro, aliança quebrada entre irmãos. Deus, ele leva tão a sério a palavra empenhada, a aliança firmada, que lá no livro de Josué, no capítulo 9, fala da aliança que eles firmaram com os gibeonitas. Deus tinha proibido de fazer qualquer tipo de aliança com qualquer povo da localidade. Só que os gibeonitas usaram de estratagema, enganaram dizendo que não eram daquela região, que eles eram de uma região muito longínqua. Só que depois que eles descobriram, eles sabiam que não poderiam voltar atrás no juramento, porque eles tinham feito uma aliança, e nenhuma aliança pode ser quebrada. É por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, mas seja o seu falar sim, sim, não, não. Não é que haja uma proibição absoluta de você fazer um juramento. Só que uma vez sendo feito o juramento, você não pode quebrar. Por isso, antes de fazer uma promessa, antes de firmar uma aliança, um compromisso, pense bem se você pode cumprir, porque Deus abomina aquele que não se torna capaz de cumprir a palavra empenhada. É isso que ensina aqui.
Até agora, nós temos juízo contra as nações estrangeiras. Pensando naqueles que estão ouvindo a profecia de Amós, todos estão contentes. Agora ele vai fazer uma profecia contra Judá. Essa profecia vai se tornar também importante, tão importante ou até mais do que a profecia contra os povos estrangeiros, porque nessa época Judá e Israel, apesar de serem reinos irmãos, se separaram, mas foi uma separação, digamos assim, traumática. E durante muitos anos cria-se uma inimizade entre os dois reinos, apesar de serem irmãos. Essa inimizade vai ainda se refletir na época de Jesus, a inimizade que existe entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos são herdeiros do antigo reino do norte, do reino de Israel, enquanto que os judeus são herdeiros do reino de Judá. Daí, por isso o nome judeu, ou seja, herdeiros do antigo reino de Judá. Por isso, alguns comentaristas dizem que, pensando aí na possível plateia, né, de ouvintes do profeta Amós, eles teriam, digamos assim, vibrado ainda mais quando a profecia foi de juízo contra Judá. Eu coloquei até na íntegra aqui, né, essa parte central, porque esse oráculo contra Judá, ele vai se tornar a parte central. Aí lembrando, toda a parte central é a mais importante dentro da análise retórica. Então, aqui numa tradução alternativa, são apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Só que o versículo 4, com 3 segmentos, o primeiro segmento destacado, depois 2 segmentos, tudo isso ainda no versículo 4, formando a parte central, e aí o versículo 5, um único segmento que faz a conclusão. Aqui nos versículos 4 e 5 diz assim: assim diz Adonai, ou assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não o revogarei, por desprezarem a lei de Adonai, ou seja, a lei do Senhor, e seus estatutos não observaram. Desviaram-nos suas mentiras, das quais correram seus pais atrás. Aí no versículo 5, enviarei fogo sobre Judá, o qual devorará os palácios de Jerusalém. Aqui, quando fala de mentiras, seria uma possível referência aos ídolos, porque os ídolos fizeram que eles se desviassem, desviaram-nos, das quais correram seus pais atrás. Então, aqui, todo o oráculo de juízo contra Judá está sendo no aspecto religioso, espiritual. Vocês falharam naquilo para o qual vocês foram chamados, que é pregar a justiça, o direito, que é guardar o culto ao Senhor. Como diz Isaías numa outra passagem, lá no capítulo 49, eu te pus como luz para os gentios, para ser um exemplo. Mas não é isso que aconteceu. É um oráculo pequeno, comparado com outros. Quando o reino, lá no Reino do Norte, lá em Israel, todos pensavam, bom, você falou
das nações estrangeiras, falou de Judá, gostamos muito. Então, certamente agora você tem boas palavras para Israel. E não é isso que Amós fará. Ele agora faz um oráculo não de salvação para Israel, mas também um oráculo de condenação, um oráculo contra Israel. E esse oráculo, ele é bem maior do que todos os outros. Você vê aqui, comparando o oráculo contra Judá, 2 versículos. Já o oráculo contra Israel vai do versículo 6 ao 16. É um longo oráculo. Qual é a proposta? Aqui, essa seção de oráculos contra as nações, você tem a primeira subsequência, transgressões das nações estrangeiras. Depois, no centro, as transgressões de Judá. E por último, agora, as transgressões de Israel. Ou seja, as transgressões de Israel são comparadas às transgressões das nações estrangeiras. É como se dissesse, os seus erros, os seus pecados, não diferem muito dos erros cometidos pelas nações estrangeiras. O que Amós está fazendo aqui é derrubar aquilo que hoje nós chamamos de um nacionalismo xenófobo. Obviamente, nessa época não havia esse conceito, mas eu já vi alguns teólogos usando esse conceito, que na verdade são expressões que foram criadas no século XIX. É quando, embora você tenha maneiras diferentes de diferenciar, fala-se que existe uma sutil diferença entre patriotismo e nacionalismo. O patriotismo seria um sentimento, podemos dizer, positivo, em que você enaltece, você defende a sua pátria, o lugar em que você nasceu. Então, é um sentimento positivo porque todos nós precisamos, de fato, valorizar o lugar onde nascemos, a pátria aonde nascemos. Porém, esse sentimento não pode ser a tal ponto exagerado que vá criar um ódio contra outros povos, um preconceito, um ódio aos outros povos, que é chamado de xenofobia. O nacionalismo, entendido, portanto, de maneira negativa, ele é um sentimento patriótico exagerado, que, levado às últimas consequências, ele pode levar a uma idolatria em relação à própria nação e aos governantes. Portanto, aqui, Amós, ele esmiuça um tema que vai ser abordado também por Oséias, lá no capítulo 5, no versículo 13 e 14. Oséias, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim
serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Por isso, Amós chega a abordar esse tema de forma subliminar, e aqui ele é abordado de maneira mais clara, digamos assim, por Oséias. É aquilo que um grande teólogo chamado Sicre Dias, um espanhol, ele denomina de idolatria política. Eu vou ler até aqui o comentário de Sicre Dias sobre esse versículo, e que automaticamente também serve para a abordagem feita pelo profeta Amós. Esta busca de solução fora de Deus representa para Oséias uma nova forma de idolatria, a idolatria política. Numa época de grandes convulsões, quando está em jogo a sobrevivência do país, israelitas e judeus buscam a salvação nas alianças com o Egito e a Assíria, as grandes potências militares do momento, que podem fornecer cavalos, carros e soldados. Então, a Assíria e o Egito deixam de ser realidades terrenas. Aos olhos de Israel, aparecem como novos deuses capazes de salvar. O povo corre atrás deles, esquecendo Javé, o Senhor. Com isto, infringe o primeiro mandamento. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. Tanto Amós quanto Oséias vão chamar a atenção disso que Sicre Dias, que o teólogo Sicre Dias, ele denomina como idolatria política, que é você colocar toda a sua esperança, colocar todas as suas expectativas num governante humano. Indiretamente, isso também vai ser abordado lá em Isaías 9. Porque Isaías 9 vai falar da expectativa que se criava de um rei humano e mostra que essas expectativas têm que ser postas, na verdade, naquele que virá, que é perfeito, que o Novo Testamento vai mostrar que se cumpre em Jesus Cristo. Por isso é que aqui, a partir do versículo 6, Amós, ele derruba esse sentimento, esse nacionalismo xenófobo dos israelitas, mostrando, vocês se acham melhores do que os outros, vocês entendem que vocês não têm erros, que só os outros povos estão errados, mas vocês precisam consertar seus erros, tanto quanto as nações estrangeiras. E é por isso que essa última sequência, ela vai ser organizada de maneira em 7 partes. É interessante isso. Da mesma forma como mais tarde, o livro de Apocalipse vai gostar muito do número 7, Amós ele também vai gostar muito do número 7. Você vê que até a maneira como os oráculos contra as outras nações foi organizado por 3 transgressões é 4. 3 mais 4 é igual a 7. É interessante como ele faz essa organização. Então, ele faz uma introdução na primeira parte do versículo 6. Depois você tem a denúncia dos crimes de Israel. Segunda parte do versículo 6 até o versículo 8. Depois ele faz uma recordação das ações de Deus a favor de Israel.
nos versículos 9 e 10. Aí chega na parte central, nos versículos 11 e 12, ações de Deus ou seja, por intermédio dos profetas e nazireus. Agora vai retornando. Anúncio das ações de Deus contra Israel, no versículo 13. Ou seja, se houve recordação das ações de Deus a favor de Israel, nos versículos 9 e 10, agora há o anúncio das ações de Deus contra Israel, no versículo 13. Agora, anúncio do castigo de Israel, nos versículos 14 ao 16, na primeira parte do versículo, que faz o contraponto à denúncia dos crimes de Israel, que foram descritos lá nos versículos 6 ao 8. E termina, então, com uma conclusão oracular na segunda parte do versículo 16. É interessante essa disposição, porque no centro você tem as ações de Deus pelos profetas e nazireus. Quem eram os profetas e os nazireus? Profetas são os porta-vozes de Deus. O profeta é, por excelência, o porta-voz de Deus. Aquele que se incumbe de trazer a palavra de Deus para o homem. Ele tem um ministério. Ele tem uma missão. O nazireu é aquele que tem uma vida semelhante à de um sacerdote, ele se compromete a seguir, ter uma vida consagrada como se fosse um sacerdote, faz os votos, mas ele não é um sacerdote. Ele tem uma vida, entre aspas, leiga, vive no meio do povo, mas ele se compromete a, mesmo no meio do povo, a ter uma vida consagrada. Ou seja, profetas e nazireus, eles ocupam aqui o centro, porque eles tinham a incumbência de alertar o povo, de ensinar o povo. Então, aqui no versículo 11 e 12, Amós, no capítulo 2, versículos 11 e 12. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Que eu li Joel. Amós 2:11. E dentre vossos filhos levantarei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Aí no versículo 12, o que acontece? Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Por isso que eu volto a dizer, o papel da igreja como voz profética, de denúncia do erro, denúncia do pecado, e aqui está dizendo, aos nazireus deram vinho para embriagá-los, para que eles não tivessem condições de falar. E aos profetas foram mais diretos, se cale, você não pode falar. Amós, lá na frente, ele vai dizer isso. Eu vim entregar uma mensagem que certamente não é do agrado de vocês. Vocês queriam que eu falasse mal, entre aspas, apenas das nações estrangeiras. Mas vocês também precisam ser advertidos. Usando a linguagem de hoje, não adianta esse nacionalismo que
beira a idolatria. Usando ainda a linguagem de hoje, ser patriota, sim, mas nacionalismo idólatra, não. Eles estavam sutilmente idolatrando a política, idolatrando o rei, o governante, idolatrando a própria nação. E o que Amós está mostrando aqui é que tal não pode ser feito. E Amós vai mostrar, lá nos versículos 9 e 10, que Israel, na verdade, está sendo ingrato. Israel não está se lembrando dos benefícios que foram feitos anteriormente. E é por isso que lá no versículo 13 tem um anúncio das ações de Deus contra Israel. Está mostrando que eles se tornaram dignos de ações contra Israel porque eles não souberam ser gratos pelas ações de Deus a favor de Israel no passado. Por isso, há o anúncio também do castigo de Israel em decorrência da denúncia dos crimes de Israel. Crimes que não são apenas no âmbito religioso, mas também no âmbito social. Aqui no versículo 6 ao 8. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retiraria o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Aí no versículo 7, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Aí no versículo 8, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. O que ele está querendo dizer aqui? Eles se deitam junto a qualquer altar para adorar, mas com roupas empenhadas. O que significa isso? Lá no Código Mosaico, lá em Êxodo, alerta sobre isso. Existiam pessoas tão pobres que elas tinham uma única roupa, literalmente a chamada roupa do corpo. Havia uma época de tanta opressão dos mais ricos que eles procuravam empenhar até mesmo essa única roupa desses pobres. E aqui está dizendo, vocês se deitam junto a qualquer altar, ou seja, para adorar, sobre roupas empenhadas, daqueles que tinham apenas essa roupa. E depois continua, e na casa de seus deuses, está falando não somente de idolatria, bebem o vinho dos que tinham multado. Ou seja, eles provocam extorsão dos mais pobres e com esse dinheiro conseguido dessa extorsão dos mais pobres, eles se banqueteiam, tomam vinho. Amós, então, a partir de agora, ele faz uma série de denúncias de cunho social. Vamos ver na próxima sexta-feira que Amós ele tem até uma análise curiosa sobre o dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor não é somente daquele, contra aquele que deixou de adorar o Senhor, mas também contra aquele que, dizendo adorar o Senhor, praticava injustiça social, roubando o salário do trabalhador e oprimindo o pobre. Isso nós vamos ver na próxima sexta-feira. Então aqui nós concluímos essa primeira parte e no PDF que foi disponibilizado aí para esse estudo, eu deixei uma pequena bibliografia.
de onde eu tirei essas informações. Então, para que ninguém pense assim, tirei da minha cabeça, né? Não, eu coletei desses livros aí, tanto dicionários, como 2 livros sobre o profeta Amós, né? Além da Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia na língua original. Amém? Estaremos, então, nesse momento, orando, encerrando. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este estudo da Tua palavra. Pai querido, nos leva em paz para os nossos lares, aqueles lares que também foram alcançados, Senhor, por essa transmissão, que sejam também abençoados, que todos nós estejamos guardados desta terrível doença, Senhor. Nós continuamos unidos em oração, pedindo que a Tua misericórdia alcance todo o planeta Terra, todos os habitantes, para que esse terrível vírus possa ser extirpado de uma vez por todas da face da terra, e que assim vidas preciosas não sejam mais ceifadas, que vidas preciosas não mais sofram, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.